Canta que o Salvador chegou, acolha a terra o Rei, leais nações a Ele só, contentes vos rendei, contentes vos rendei, vamos cantar. A terra e mar e céus cantar a resplendente luz, a resplendente luz. Vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar. Verdade e amor são sua lei, os povos acharão que é justo e bom o excesso o Rei, e lhe obedecerão, e lhe obedecerão. Vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar, Jesus nasceu. Olá! Vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar, Jesus nasceu. Vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar, Jesus nasceu. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus nesta manhã. Bem-vindos à casa de Deus. Aleluia, nós vamos louvar a Deus nesta manhã, vamos celebrar Jesus. Convidava a todos vocês que estão em casa a cantarem connosco, a reunirem a família, a colocarem o barrete de Natal, do Pai Natal, ok? E vamos celebrar a Deus nesta manhã. Vamos ter uma palavra fantástica que o nosso pastor preparou, vamos ter um tempo fantástico também, cantar aqui algumas músicas natalícias e junte a sua família e cante connosco. Vá lá! Quero ouvir vocês, vai lá! Hoje nasceu Jesus, o Salvador, um presente vindo do céu. A esperança do mundo, a luz para todos. Toda a terra se alegre, hoje é Natal. Levanta a tua voz e canta bem alto. É Natal, alegra-te, nascido é o Rei. É Natal, vem, levanta-te. É Natal, que o seu Salvador. É Natal. Essas palmas, vá lá! É bom para toda a terra, paz ele traz.
hoje é tempo de Natal. É Natal. Levanta a tua voz e canta bem alto. É Natal. Alegra-te, nascer é o Rei. É Natal. Vem, levanta-te. É Natal. Nasceu o Salvador. É Natal. Levanta a tua voz e canta bem alto. É Natal. Alegra-te, nascer é o Rei. É Natal. Vem, levanta-te. É Natal. Nasceu o Salvador. É Natal. Levanta a tua voz, vai lá! Levanta a tua voz e canta bem alto. É Natal, alegra-te, nascer é o Rei. É Natal, vem, levanta-te. É Natal, nasceu o Salvador. É Natal. Ei, então! Quero ouvir vocês bem alto para ver se conseguem, a voz consegue ultrapassar esta máscara aí, ok? Pode ser? Vai lá, mais alto, vai lá! Oh! E agora com palmas, vai lá! Oh! Levanta a tua voz, vai lá! Levanta a tua voz e canta bem alto. É Natal, alegra-te, nascer é o Rei. É Natal, vem, levanta-te. É Natal, nasceu o Salvador. É Natal. Adorei! Ei! Vamos dar um sorriso por trás da máscara e vamos acenar uns aos outros e desejar Feliz Natal! Feliz Natal a todos vocês, aqueles que estão lá em casa, Feliz Natal. E nós vamos celebrar, vamos continuar a celebrar Jesus. Jesus veio, aleluia, isso nós celebramos. Ele veio para aquele que está cansado, para aquele que está ferido, para aquele que não tem caminho, Ele veio ser caminho, amém? E nós celebramos a sua vinda, aleluia, presente maravilhoso de Deus, amém? Para o impuro e mundano, para o quebrado e perdido vieste. Jesus, vieste para os feridos e os que sofrem solitários e perdidos.
Jesus vier, Jesus vier, ó vinde fiéis, cheguemos prostrados, vinde adorai aquele que vai por nós. Glória nas alturas, louvai o nome de Jesus, o Rei chegou. Para alcançar e o fraco, o rejeitado e o derrotado chegaste. Jesus chegaste. Ó vinde fiéis, cheguemos prostrados, vinde adorai aquele que vai por nós. Glória nas alturas, louvai o nome de Jesus, o Rei chegou. Ó vinde fiéis, ó vinde fiéis, cheguemos prostrados, vinde adorai aquele que vai por nós. Glória nas alturas, louvai o nome de Jesus, o Rei chegou. Ó vinde adoremos, porque só Ele é digno. O Rei chegou, o Rei chegou. Ó, dá-lhe toda a glória, porque só Ele é digno. O Rei chegou, o Rei chegou. Ó vinde adoremos, porque só Ele é digno. O Rei chegou, o Rei chegou. Ó, dá-lhe toda a glória, porque só Ele é digno. O Rei chegou, o Rei chegou. Levanta as tuas mãos nesta manhã e adora a Deus e diz: ó vinde adoremos, porque só Ele é digno. O Rei chegou, o Rei chegou. Ó dá-lhe toda a glória, porque só Ele é digno. O Rei chegou, o Rei chegou. Amém. E como é tradição aqui na ICMAV, sim, a ICMAV também tem tradições, e há tradições que são boas. Nós vamos cantar o Noite de Paz. Vocês lembram-se de Noite de Paz? Querem cantar connosco? Mas nós fizemos, este ano fomos buscar um arranjo diferente, ok? Uma Noite de Paz 2.0. Vamos ver como é que corre.
Podem ficar sentados. Noite de paz, noite de amor, tudo dobra em derredor, entre os astros que espalhem a luz, indicando o menino Jesus, brilha a estrela da paz, brilha a estrela da paz. Noite de paz, noite de amor, ouve, fiel pastor, coros celestes que cantam a paz, que nesta noite sublime nos traz o nosso bom Redentor, o nosso bom Redentor. Sossega meu ser, aquieta coração, para sentir o milagre desta noite de paz. Enche-me de encanto e admiração, que a paz na terra seja a minha canção. Noite de paz, noite de amor, oh, quão belo resplendor paira no rosto do meigo Jesus, e no presépio do mundo a luz, hasto de eterno fulgor, hasto de eterno fulgor. Sossega meu ser, aquieta coração, para sentir o milagre desta noite de paz. Enche-me de encanto e admiração, que a paz na terra seja a minha canção. Sossega meu ser, aquieta coração, para sentir o milagre desta noite de paz. Enche-me de encanto e admiração, que a paz na terra seja a minha canção. Paz na terra seja a minha canção. Amém. Amém. E agora nós vamos ver os nossos anúncios. Como estamos numa época de muito frio, inscreva-se num PG
para aquecer o seu interior. É um tempo de partilha, onde podemos aprender diversas coisas sobre quem Deus é e partilhar diversos testemunhos sobre aquilo que Ele tem feito na vida de cada um. Por isso, mais uma vez, reforçamos, quem não estiver num PG, inscreva-se no Standing Mave com propósitos, que certamente irão indicar o melhor PG para si. Olá, venho sensibilizar-vos para as normas impostas pela DGS. Por isso, por favor, prestem atenção. Lavar e desinfetar regularmente as mãos, usar devidamente a máscara tapando sempre o nariz e a boca, deste modo, e realizar o distanciamento físico de 2 metros. Cumpram com estas normas na ICMAV para que possamos ter o nosso tempo em segurança. Fica aqui uma informação do Pastor Danilo. Fiquem atentos. Olá, nós temos ouvido nas notícias que neste último ano, em poucos meses, foram vendidas mais de 5 milhões de caixas de antidepressivos. Há pessoas em grande aflição no nosso país, e não só, e nós na família ICMAV temos recebido muitos pedidos de ajuda. Então temos boas notícias. Nós reabrimos o nosso gabinete de psicologia. Nós convidamos a todos vocês que não estejam a passar por um bom momento, que estejam a passar por noites de insónia, estados depressivos, vontade de parar e de desistir, muita ansiedade, crises de pânico até, para nos contactarem, tá bem? Podem me contactar pelas minhas redes sociais ou pelo número que está a aparecer no ecrã. Então, estamos juntos, vamos em frente. Bem, igreja, boa semana, fiquem bem e bom Natal? Bom dia! Bom dia também aí em casa. Estejam atentos esta semana, vamos ter surpresas para vocês. A equipa está a trabalhar, não é? Temos vindo a desenvolver aqui algumas atividades para que nós possamos ser mais ativos, não só fisicamente aqui aos domingos, mas também para as pessoas que não podem sair das suas casas. Amém? Vamos nesta manhã... Quero trazer-vos aqui um bocadinho de uma lição de história. Mas vai ser curtinha, não se preocupem. Quem é que se lembra de Moisés e das tábuas da lei? Alguém conhece esta história? É verdade, ele tinha aqui uma situação difícil para lidar porque o povo nem sempre cumpria, não é? Eles tinham assim alguma dificuldade, como se nós também não tivéssemos estas dificuldades, não é? E então, a dada altura, o povo diz assim para Moisés: olha, fala tu com o Senhor para que nós não morramos, não é? Porque eles, como tinham tanto pecado, tinham dificuldade em chegar ao Senhor. E Deus dá algumas diretrizes para o povo, não é? Manda-lhes construir um templo, um tabernáculo, peço desculpa. E diz assim em Êxodo 25: então falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo o homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. E depois ele diz aqui várias coisas. E esta oferta que recebereis deles pode ser ouro, prata, cobre, azul e púrpura. E continua assim com uma lista enorme, até fala de peles de carneiro, peles de texugo. E no fim diz: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Aquilo que eu vos queria trazer nesta manhã é: o que é que tu tens para ofertar ao Senhor? Amém? O que é que Deus te tem dado? E o que é que tu podes contribuir? Como é que tu podes abençoar esta casa? Como é que tu podes entregar ao Senhor a tua oferta de coração voluntária, com a tua melhor atitude? Tendo isto no nosso coração, nós vamos levantar a nossa oferta. Temos os nossos meios habituais, MBWay, transferência. Para quem está cá presencialmente, nós vamos passar o cesto. Temos o multibanco. Que nada seja impedimento de tu poderes contribuir para o Senhor com aquilo que Ele tem colocado no teu coração. Seja em oferta de dinheiro, seja em tempo de serviço,
mas que tu possas contribuir verdadeiramente com uma boa atitude, com um coração voluntário, com aquilo que Deus tem te pedido para dares. Amém? Vamos então ofertar. Noite santa, estrelas do céu brilham, o Salvador nessa noite nasceu. E estava o mundo pecador errante, até que Cristo na terra apareceu. O mundo vive nova esperança, a clara aurora, nova luz se ergueu. Alegres nos curvamos aqui no berço de Cristo Jesus. Magos também do Oriente aqui chegaram, guiados por uma estrela de luz. O grande Rei nascido pobremente, eterno amigo, vai se revelar. Os anjos cantam, boa noite divina, nasceu o Redentor. Boa noite divina, nasceu o Redentor.
divina noite. Glória a Deus, amém. Muito bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia lá em casa também, aqueles que estão a assistir online, bem-vindos à nossa emissão. Quero desejar a toda a gente um Feliz Natal. Glória a Deus, amém. Tem sido uma honra, um privilégio muito grande podermos estar aqui nesta manhã a poder celebrar este Natal, esta festa de Natal. Este ano de uma maneira diferente, uma vez que nós não podemos ter as crianças, não é, a participar pelas devidas restrições e, portanto, por tudo aquilo que implica esta situação pandémica e, digamos, em termos de condições de segurança, nós não podemos ter as crianças, os mais pequenos, que é sempre uma festa fantástica para eles. Mas este ano foi um ano atípico para podermos celebrar e fazermos aquilo que normalmente costumamos fazer. Ainda assim, celebramos o Natal com os nossos músicos, uma salva de palmas para eles, não é, que fizeram um trabalho fantástico e procuraram fazer o melhor para abençoar as nossas vidas. Posso ouvir um amém da vossa parte? Amém. Então, mais uma vez, um bom Natal a toda a gente, não é? Ainda que nas condições que todos nós temos vindo a viver, mas quero realmente realçar que o mais importante é nós celebrarmos aquilo que é esta grande festa, este grande acontecimento que foi o nascimento de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu gostaria de, nesta manhã, poder trazer uma pequena reflexão sobre a palavra de Deus e no que diz respeito exatamente ao nascimento de Jesus. Deixem-me só preparar aqui as coisas. Eu quero ler no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, portanto, Isaías 9, 6, que diz o seguinte, Isaías 9, 6. Portanto, estamos a ler o livro do profeta Isaías, capítulo 9 e o versículo 6. Vocês podem acompanhar lá em casa com o que está projetado no slide, não é? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sob o trono de Davi no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém. Até aqui a palavra de Deus. Eu gostaria de realçar alguns pontos aqui muito importantes neste texto. Em primeiro lugar, diz e começa assim, esta profecia de Isaías, certo? Foi o profeta Isaías que 700 anos antes de Jesus ter nascido, ele predisse, ou ele profetizou, ele proclamou sobre o nascimento de Jesus. E ele disse o seguinte, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Este foi o pronunciamento, foi a parte profética de Isaías, onde ele fala, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Vou pedir, por favor, voltem, exatamente, obrigado. Diz aí, um menino, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Portanto, este é um texto profético, tal como eu já disse anteriormente, sobre o nascimento de Jesus, que se cumpriu 700 anos depois a Isaías ter proclamado exatamente este texto. E diz aí, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Deixa-me só explicar aqui uma coisa que é muito importante. Para entendermos o nascimento de Jesus, nós precisamos de ter
uma revelação, precisamos ter a revelação, não apenas o conhecimento em si, do nascimento. O conhecimento é tudo aquilo que a razão nos diz, certo? E a razão muitas vezes vai buscar a sua fonte à história, né? Vai buscar a fonte do conhecimento, muitas vezes é histórica, vai buscar aquilo que de facto nós lemos, que nós sabemos da própria história. E aí todos nós sabemos da história que Jesus nasceu, e por isso o mundo em geral hoje está a celebrar, não é? E este mês e esta semana está a celebrar o nascimento de Cristo, correto? Mas esse é o conhecimento, tem a ver com o conhecimento da história, o conhecimento que temos de uma forma racional das coisas. Muito bem. Outra coisa é o conhecimento revelado, é a revelação do conhecimento, ou seja, é aquilo que o Espírito Santo traz à nossa vida, traz ao nosso coração, juntamente com a palavra de Deus. Sem a revelação do Espírito Santo, sem que o Espírito Santo traga ao nosso coração, nós nunca vamos ter a revelação da palavra de Deus e a revelação de quem Jesus é. Somente temos o conhecimento. Se nós não tivermos essa revelação do Espírito Santo na nossa vida, nós somente vamos ter o conhecimento das coisas. O conhecimento, eu repito, é baseado na informação que nós temos da história, daquilo que nós lemos sobre Jesus. Por isso, muitas vezes eu já tenho encontrado, lido, ouvido entrevistas de pessoas, de personalidades, pessoas da cultura, da história, etc., que dizem assim: eu acredito no Jesus histórico, eu não acredito no Filho de Deus, somente acredito no Jesus histórico. Ele é a minha fonte de inspiração, ele é a pessoa que eu mais admiro, ele é realmente a personagem central da história, dizem eles muitas vezes, não é? Ele é a personagem central, mas aquilo que eu acredito é apenas no Jesus histórico, não no Jesus divino. Ou seja, ele está a separar entre o divino e o humano. Mas se tu quiseres ter uma revelação da palavra de Deus, não é possível separar isto, certo? Porque a revelação da palavra de Deus, a revelação que o Espírito Santo à tua vida vai trazer, ele vai trazer-te o Jesus divino. A revelação é por revelação que tu entendes o Jesus divino, o Jesus nascido, o Filho dado, o Filho de Deus. É como lá vem, Filho de Deus, certo? Filho de Deus significa o Jesus divino, o Deus conosco, o Verbo encarnado, o Verbo feito homem. E não apenas o Jesus histórico. O Jesus histórico é o que a humanidade celebra, certo? É o menino lá no presépio, nas palhinhas, né, com os burrinhos lá à volta, né? Hoje já tem muitos mais burros à volta, mas ao longo do tempo os burros foram crescendo também, né? Estou a brincar, sabe? Então, o Jesus divino, o Jesus feito homem, aquele Filho que se nos deu, diz aqui, é precisa a revelação do Espírito Santo. A revelação é a iluminação do Espírito Santo à nossa vida e sobre a palavra de Deus, certo? Uma coisa é eu ler a Bíblia apenas com o meu conhecimento e apenas com o conhecimento da história que eu lá vou encontrar. Eu posso encontrar muitas personalidades da história na Bíblia. Outra coisa é eu ler a Bíblia com a revelação, com o entendimento, com a iluminação do Espírito Santo. Por isso é que o apóstolo Paulo, quando escreveu a sua carta aos Efésios e também aos Colossenses, ele dizia que ele orava para que eles fossem cheios da revelação e do conhecimento de Deus. Ou seja, é a aplicação da iluminação do Espírito Santo à palavra. É importante nós percebermos isto. E só assim nós podemos entender esta revelação do menino que se nasceu, o Filho que se nos deu. O Filho de Deus. E de seguir diz, o principado está sobre os seus ombros. O principado está ali escrito, o principado, vamos ler todos, o principado está sobre os seus ombros. Por exemplo, nós muitas vezes, na língua portuguesa, nós dizemos assim, tudo está sobre os ombros do homem.
né? Tudo está sobre os ombros daquela senhora, ou tudo está sobre os ombros daquele indivíduo. Ou seja, o que está a dizer é assim, tudo está sob a sua responsabilidade. É Ele que carrega todas as coisas. Ele é, de facto, tudo está sobre Ele. Aqui, quando diz o principado está sobre os seus ombros, está a falar do reino de Deus. O principado, o reino de Deus está sobre os seus ombros. Ele é o responsável pelo reino de Deus. Certo? Ele é o responsável. Toda a autoridade que está do reino de Deus está sobre os seus ombros, ou seja, sobre a pessoa de Jesus Cristo. O seu Filho, o reino, o principado. E diz o texto, né? E aqui está a dizer, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, ou seja, ele tem a autoridade do reino. Ele é o rei dos reis. A Bíblia diz que ele é o rei dos reis. No livro de Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 6, diz que nós fomos feitos reis e sacerdotes. Numa outra versão diz que nós somos reino e sacerdócio. Jesus é o rei dos reis, é o rei, nós somos reis. Os reis não são os reis que nós pensamos, aqueles que já passaram pela história. E Portugal já foi uma monarquia no passado. Não é o Afonso Henriques, não é o Dom João I, não é o Dom João II, não é o Dom João III e por aí fora, não é o Dom Pedro, não é o rei de Espanha, não é o rei da Inglaterra, não é o rei da Holanda, não é o rei da Suécia, não é nenhum desses reis. Os reis somos nós. A Bíblia diz que Deus nos fez reis e sacerdotes. E Ele é o nosso rei, nós somos reis com Ele. Ele é o rei dos reis. Toda a autoridade do reino que está sobre Ele, Ele partilhou connosco. Diz que Ele nos fez herdeiros e co-herdeiros da sua própria herança. Posso ouvir um amém? Precisamos de ter esta revelação, precisamos ter este entendimento claro do Espírito Santo sobre a palavra, sobre nós. Porque se nós pensarmos apenas de uma forma racional, meramente intelectual, nós não vamos descobrir isto nunca. Revelar é destapar, é tirar aquilo que está encoberto. E há coisas que nós encontramos nas Escrituras que só podem ser reveladas, só podem ser destapadas, só podem ser trazidas à luz através da iluminação, através da inspiração do Espírito Santo. De outra maneira, nós não vamos entender isto. Daí a grande dificuldade, muitas vezes, que as pessoas têm de entender os mistérios da Bíblia. Porque tem mistérios, vocês entendem? Tem mistérios. Nesta altura, muitas questões se colocam. Só através da revelação do Espírito Santo nós podemos entender tudo aquilo que a palavra de Deus tem para nos ensinar. Posso ouvir um amém da vossa parte? Amém. Aqui fala-nos, não é, do propósito, e o propósito daqui de Jesus está relacionado com, no seu nascimento, está relacionado também com tudo aquilo que são os seus nomes. Os nomes na Bíblia têm um significado claro, têm um significado, revelam-nos, os nomes na Bíblia revelam-nos muitas vezes a personalidade, a função, o ministério, aquilo que Ele é. E a seguir vai-nos mostrar aqui, nestes nomes, aquilo que Ele é, aquilo que é a sua função, aquilo que é pelo qual Ele nasceu, ou para o qual Ele nasceu. Ele não nasceu por acaso. Ele nasceu com uma função, Ele nasceu com um alvo, com um objetivo. E é isso que a palavra de Deus nos vai dizer. E o primeiro diz aqui sim, o primeiro nome diz que é maravilhoso conselheiro. Maravilhoso conselheiro. Eu quero só realçar ali uma coisa, que diz, ali tem uma vírgula, mas eu gostaria que pensar, é assim, está ali por isto. Na realidade, algumas traduções, a Bíblia tem várias traduções, certo? E ali está uma vírgula. As vírgulas muitas vezes são colocadas pelo tradutor, e nem sempre o tradutor acerta na parte gramatical. Na realidade, grande parte, eu fui consultar, eu fui pesquisar, eu fui ver, grande parte das traduções, a Bíblia para Todos, por exemplo, que é a Bíblia traduzida na língua portuguesa pela Cidade Bíblica, não tem a vírgula. Tem só maravilhoso conselheiro, ou conselheiro maravilhoso. Ou seja, se eu separar ali com a vírgula, conforme lá está, certo?
Está a separar, são duas coisas, maravilhoso e conselheiro. Se eu puser só conselheiro maravilhoso, é uma coisa só, é um nome só. E o que está a realçar, ali está a dizer conselheiro maravilhoso, é um conselho, é alguém que é conselheiro acima de tudo. Certo? Vocês estão a entender? Ou seja, ele, Jesus, é o conselheiro maravilhoso. É o conselheiro, todo o conselho de Deus. Ouça bem, a Bíblia diz, todo o conselho de Deus está sobre ele. Fantástico. Aquilo que nós não entendemos, aquilo que nós não percebemos, aquilo que, a Bíblia diz até, aquilo que está para além do nosso próprio entendimento, está nele. Certo? Ele está para além do nosso próprio entendimento. Posso ouvir um amém? Amém. Ele é o conselheiro maravilhoso. Então, a maior parte, algumas têm a vírgula, mas outras não têm. Eu fui estudar, fui ver, e a maior parte dos autores que efetivamente estudam isso diz que no original hebraico, na gramática hebraica, ali não está a vírgula, apenas está maravilhoso, conselheiro, ou seja, algo que está fora do comum, fora do normal. Todo o conselho de Deus, tudo aquilo que é do seu pensamento, daquilo que é a sua sabedoria, está centrado nele mesmo, nele, Jesus. Extraordinário. Toda a gente está a entender? O segundo nome é Deus Forte. Deus Forte. Ou seja, em algumas outras traduções tem Deus Poderoso, Todo-Poderoso. Certo? Deus Forte, Deus Todo-Poderoso. A palavra poderoso no hebraico significa, aqui neste caso aqui, porque pode haver outros significados, mas neste caso aqui é herói. Certo? Deus Forte, Deus herói. Uau! Deus é o nosso herói. Ele é o herói. O herói é aquela pessoa que, para nós, é o máximo. Nós vivemos numa cultura de heróis. Né? A nossa cultura, a cultura hoje em dia tem heróis. A cultura jovem tem heróis. Se vocês forem ter com o meu neto, né? E quem tem crianças aqui pequeninas, o herói é a Xana Tok Tok. Certo? Herói, é verdade, Pedro. Né? O Pedro até já sabe. E as caricas, o panda e as caricas, é o herói. A minha netinha, quando é o panda e as caricas, para. E agora é a Xana Tok Tok. E a malta mais nova. Bem, o meu titico já é outra. Já não sei porque ele agora está na casa da mãe. Mas aquilo bom que tem os seus heróis, aquelas pessoas estão no topo, não é? É o Superman, o Batman. Qual é o outro filho que a gente compra? As roupas, os pijamas que tem que lá ter, qual é para ele? É o Capitão América. É essas cenas, tem que se tiver essas cenas todas, o Pijamax, né? Pijamax, etc. Pá, são os heróis, não é? E a malta, quando começa no desporto, os que gostam do boxe, do boxe tem uns, outros que gostam do basquete tem outros, os que gostam do futebol é o Cristiano Ronaldo, o Messi, por aí fora. Ou seja, há os heróis. Aqui quando diz Deus Forte, é o nosso herói. Ele é o nosso herói, certo? Deus é o nosso herói, é aquele que nós temos. Jesus é o nosso herói. Ouça, Jesus é o nosso herói. Posso ouvir um amém da vossa parte? Diga lá comigo, Jesus é o nosso herói. Mais uma vez, é o nosso herói. É Deus Forte, Ele é o nosso herói. A história está cheia de heróis. Todos nós temos heróis. As suas épocas, as culturas constroem heróis. Mas Jesus é o herói eterno. Ele é o herói para todo sempre. É o nosso herói. Ele é o herói de todos os heróis. Deus Todo-Poderoso, fantástico. Deus Forte, em quem nós podemos confiar. Em tempos como aqueles que nós estamos a viver, como aqueles que estamos a atravessar, Ele continua a ser o nosso herói. Jesus é o nosso herói. Nós não podemos perder o foco disto. Ele é o nosso herói. Diga lá, Jesus é o nosso herói. Sabe, quando nós temos heróis, nós seguimos o seu exemplo. As crianças que gostam, não é, de desporto e que gostam do Cristiano Ronaldo, etc., penteiam a Cristiano Ronaldo, vestem a Cristiano Ronaldo. Aqui eu lembro-me, aqui há uns anos eu fui ao Brasil e fiz escala no aeroporto ali em Madrid. E mesmo no lugar onde eu estava sentado havia lá uma loja
do Real Madrid, e na altura o Cristiano Ronaldo, estou a falar aqui há 6 anos ou 7, talvez 7 anos, o Cristiano Ronaldo jogava no Real Madrid. E durante o tempo em que eu estive ali à espera do avião, e foram várias horas que eu estive ali, vocês não imaginam a quantidade de crianças, de jovens, que entraram naquela loja para buscar pósteres, para buscar tudo aquilo que estava relacionado com o Cristiano Ronaldo, porque era o seu herói. Eles querem vestir como o seu herói. Eles querem pentear-se como o seu herói. Eles querem calçar como o seu herói. Sabe, Jesus é o nosso herói, ou seja, nós devemos imitar Jesus. Bem, não vou dizer que nos devemos pentear como ele, porque nós não temos já nenhum modelo disso, mas devemos fazer como ele, devemos ser como ele, devemos agir como ele. Terceiro nome, Pai da eternidade, certo? Pai da eternidade, é fantástico, Pai da eternidade, não é? Nós sabemos, a palavra Pai tem a ver, para nós é muito forte, tem a ver com a nossa origem, tem a ver com a nossa história de vida, com a nossa criação, né? Para alguns, infelizmente, a palavra pai é uma palavra dolorosa, é uma palavra triste, porque alguns têm progenitor, mas não têm pai. Mas para quem tem pai, não é assim, sabe que a palavra pai é uma palavra forte, é uma palavra que tem a ver com a origem. E aqui diz Pai da eternidade. Interessante, Pai da eternidade. Quando aqui está a falar de eternidade, está a falar de tempo. Não está a falar de filiação, está a falar de tempo. E Jesus, ele é o Pai do tempo. Ele é o princípio e fim. Está lá no livro de Apocalipse. Ele é o princípio e o fim. O alfa e o ômega. Na Bíblia e no tempo, quando se refere a Deus, o princípio está associado ao fim e o fim está associado ao princípio. Para nós humanos, no nosso entendimento, no nosso conceito de tempo, o princípio é uma coisa, o presente é outra coisa e o fim é outra coisa. Estão separados, por isso temos relógio. Tem a ver com o tempo. Marcamos isto, o ontem e o hoje e o amanhã. Ou o passado, o presente e o futuro. Mas no tempo de Deus, na perspectiva de Deus, na natureza de Deus, na essência de Deus, o tempo é um só. E Ele é o Pai do tempo. Ele está no tempo e o tempo está nele. Não há passado nem presente. Não há passado nem presente nem futuro nem presente nem passado. Tudo está nele, está tudo. Ele é o tempo. Daí é dizer que Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Uma coisa está associada à outra. Não se podem separar. E Ele é o Pai da eternidade, certo? O tempo está nele, toda a eternidade está nele. A criação do tempo está nele. Ele próprio é o tempo está nele. Interessante. Quando fala na eternidade, e a Bíblia fala várias vezes na eternidade. Agora, a questão é percebermos o que é a eternidade. Às vezes a eternidade, para nós cristãos evangélicos, de uma maneira geral e com muitos teólogos, a eternidade está associada ao futuro. Certo? Às vezes perguntamos assim, quem é que quer receber a vida eterna? E quando estamos a falar assim, quem quer receber a vida eterna, nós estamos a falar, a dizer assim, se tu queres receber a vida eterna para o futuro. Mas na realidade, quem é que disse que o tempo tem a ver com o futuro? Tempo é o tempo. Tempo tem a ver com o passado, com o presente e com o futuro. Quando estamos a falar de vida eterna, estamos a falar do tempo agora. Daquilo que Deus é agora. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes, o livro de Eclesiastes diz lá, que Deus colocou a eternidade em cada coração. O tempo, a eternidade. O teu tempo é eterno. Aonde vais passar o futuro, é outra coisa. Aonde tu vais viver o futuro depois de morrer, já é outra coisa. Isso já estamos a falar de coisas diferentes. Mas quando tu recebes Cristo, tu estás a receber a eternidade em ti, o tempo. Agora. Certo? Agora. E tu começas a viver o tempo eterno agora, a vida eterna. A Bíblia diz que Ele nos deu a vida eterna. Nos deu a vida. Está em nós, a vida de Deus. A vida Zoe. A palavra Zoe, né? Nós temos até aqui a filha do Rogério e da Joana que se chama Zoe. A palavra Zoe é a palavra grega para eterna. Vida de Deus.
vida abundante de Deus, a vida eterna. A palavra eternidade não tem a ver apenas e exclusivamente com o futuro, tem a ver com o tempo, com a eternidade, com o tempo de Deus, com a essência, com a natureza de Deus. E Jesus representa isso mesmo, a essência, a natureza de Deus, o tempo de Deus. E se tu tens Jesus na tua vida, tu tens o tempo de Deus em ti. Alô? Posso ouvir um amém da vossa parte? Na Bíblia, nós percebemos ao estudarmos que o fim está associado ao princípio e o princípio está associado ao fim. Certo? Um dia, os judeus, os fariseus, perguntaram a Jesus a respeito da sua posição relativamente a Abraão. E ele disse assim, olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Quem já leu as Escrituras são os que já leram, né? Antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, eu estou no tempo. Eu sou eterno. Abraão não. Abraão nasceu porque eu tinha um propósito para Abraão. Ele nasceu no tempo. Mas eu não estou no tempo. Eu sou o tempo. Eu sou. Foi o que Jesus disse, eu sou o presente. Antes de Abraão, disse ele, eu sou. Ele algumas vezes disse, eu sou o que sou. Eu sou o tempo, eu sou a eternidade em si. E nós às vezes sempre pensamos na eternidade, não é, como algo para o futuro. E não está mal. Mas não é tudo, é incompleto. Se tu pensares apenas nisso, estás a viver metade daquilo que é o melhor de Deus para ti. Porque a eternidade para nós está agora. Nós temos a eternidade em nós, na nossa vida. Nós estamos a viver no tempo eterno de Deus. Tem pastor, e quando morrermos? Isso é outra coisa. Há um teólogo que eu gosto muito, chama-se N.T. Wright, que ele diz, uma coisa é vida depois da vida após a morte. A vida depois da vida após a morte. Ou seja, aquilo que tu tens após morreres, certo? É vida depois da vida após a morte. Ou seja, a vida que tu vais ter após teres vivido, certo? Antes de tu teres morrido. A vida que tu vais ter depois. Isso é diferente. Aonde tu vais ter isso? Isso é outra coisa. Tu podes ter a vida, certo? Já agora a começar com Deus e vais tê-la de novo. Vais tê-la relativamente de novo quando Ele vier, não é? Quando Jesus vier, em 1 Coríntios, no capítulo 15, já vamos ler, 1 Coríntios 15 fala que Ele vem estabelecer o reino, diz que aqueles que dormem, todos aqueles que dormem ressuscitarão, porque Ele é as primícias daqueles que ressuscitaram, e diz que todos os que dormem ressuscitarão, e aqueles que estão vivos serão ressuscitados também, serão transformados. Serão transformados, diz lá em 1 Coríntios, já vamos ler isso. Serão transformados. Isso é naquela altura. Mas até lá, nós estamos a viver esta vida. E nós vamos morrer um dia. Quem é que já foi a um funeral? Quem é que já foi aqui ao funeral? Nunca foi? Ao seu há dia de certeza. Posso lhe garantir. Certo? Quando nós vamos a um funeral, a pessoa está morta, está ou não está? Sem vida. Corpo orgânico. Está ali, esticadinha. Ali. Põem sempre assim as mãozinhas. Não sei porque que eles não põem assim, mas põem sempre assim. Braços cruzados. Que assim o pessoal fica ali todo esticadinho, fica ali. E a gente está ali. Mas sabes, olha, deixa-me dizer-te isto. Aquele é o fim da vida física, da vida biológica. Aquele é o fim, aquele é o que a Bíblia diz, o salário do pecado, a morte. Morte física. Mas, aquela pessoa que tem Cristo, certo? O que tem Jesus, o que tem a vida de Deus, essa não está morta. Certo? Essa continua a viver. Simplesmente passou da vida biológica foi fazer a vida com Cristo. Dorme, por isso é que a Bíblia diz que dorme em Cristo. Certo?
dorme em Cristo, é assim que chama, lá em 1 Coríntios 15 fala nisso, dorme em Cristo, ou seja, ela dorme através da pessoa de Jesus Cristo. Ela está em Cristo, ela tem vida, ela foi vivificada com Cristo, e quando ela fecha os seus olhos, quando ela deixa a vida biológica, a vida física, ela continua a viver em Cristo. Por quê? Por causa da vida eterna, por causa da vida com Deus que ela tem, por causa disso. Se tu não tens Cristo, tu tens morte, a Bíblia chama morte eterna, ou seja, tu estás morto eternamente. Morres, não tens Deus, estás morto, sem vida. Por isso é que Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Certo? Conhece este versículo? Certo? Diz, aquele que crê em mim, todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, de facto, pode estar morto, mas tu vives. Porque tu foste vivificado em Cristo Jesus. Lá no livro de Efésios, no capítulo 2, diz que nós ressuscitamos com Cristo e estamos sentados com Ele. Ressuscitamos. Jesus, quando veio, Ele veio para trazer isto à nossa vida. Não foi só para nascer, não foi só para ficar ali em Belém, lá no meio dos burrinhos e das ovelhinhas. Isso. Não, tinha um propósito, trazer vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Essa vida é a vida de Deus, é a natureza zoe de Deus. Começa aqui, não é lá, é aqui. Lá é apenas o culminar de todas as coisas. Posso ouvir um amém da vossa parte? Estou a fazer-me entender? Toda a gente está a entender? Quarto e último nome, Príncipe da Paz. Príncipe da Paz. A palavra que vem para paz, no hebraico, é Shalom. Quem é que conhece a palavra Shalom? Se vocês forem ao Google, ao Dr. Google, ao professor Google, que é o que sabe tudo, se vocês puserem Shalom, a palavra Shalom, no hebraico, significa saúde, bem-estar, prosperidade, felicidade e vitorioso. Digam lá comigo, saúde, bem-estar, prosperidade, felicidade e vitorioso. Sabe uma coisa? O profeta Isaías, quando estava a falar de Jesus, um dos nomes que atribuiu a Jesus foi exatamente este: Shalom. Shalom. Muitas vezes eu vejo nas redes sociais amigos que se saúdam, né, que se cumprimentam e põem Shalom. Shalom. Há pessoas que se cumprimentam Shalom. A palavra Shalom é isto, saúde, estou a desejar-se. Quando eu digo assim, Marcos, chega aqui, faz favor, não vou cumprimentar, vamos dar aqui assim um, chega só aqui, faz favor, assim, assim, Shalom. O que eu estou, Shalom, Shalom, mais uma vez, Shalom, mais um. O que eu disse em hebraico, podes sentado, obrigado. O que eu disse foi, olha Marcos, desejo de saúde, desejo de bem-estar, desejo de prosperidade, desejo de felicidade e que sejas vitorioso. Alô? Certo? Ele é o príncipe da paz. E nós geralmente pensamos na paz. Quando nós pensamos na paz, não é? Geralmente pensamos na paz assim. Por exemplo, agora no Natal, no dia 25 de dezembro, eu costumo juntar a minha família na minha casa. Vêm os meus filhos, vêm os netos, e deixe-me dizer que desde há 5 anos, há 6 anos, que todos os anos há mais um neto. Há sempre mais um. Todos os anos há mais um neto. Então significa que há mais barulho. Vocês entendem? Há mais barulho. E vêm os meus cunhados, e vêm os sobrinhos, e vêm os pais, e vêm os genros, e vêm os pais dos genros. Ou seja, ficamos para aí alguns 20 e tal, né, lá em casa. Pá, a minha mulher, pá, entra logo, vocês conhecem a minha mulher, tudo que XPTO, coisa, pá, começa logo, às 8 da manhã está-me a acordar para ir pôr a mesa. Né?
Carlitos, temos que pôr a mesa, filha. Pá, 8 da manhã, não, pôr a mesa. Já vi que tu tem que estar tudo ali, 5 estrelas. Né? E pronto, e começa logo. E depois começa, chega um, traz uma panela, põe na cozinha. Chega outro, traz uma travessa, põe na cozinha. Chega outro, põe... E nós dividimos, que a casa não dá assim para tanta gente. Uns ficam na sala, outros ficam na cozinha, que complica mais a logística. Não é? Então uns ficam de um lado, outros ficam do outro. E ficam ali tudo e tal. E assim o dia inteiro. A gente sabe que uma mesa portuguesa no Natal é uma mesa cheia de comida. É verdade ou não é? É pá, tem doce a dar com pau. A gente olha para aquilo e a gente diz assim, mas já começa onde? Eu só tenho fome depois de toda a gente se ir embora. Que levaram aquilo que tinham que levar também para a casa deles. Certo? Ou seja, um monte de gente e tal. E quando chegamos ao final do dia, vai um, chega ali às 8 horas, vai ter que me ir embora. Tchau, tchau, bye, bye. Olha, tem que ir, eu e os filhos, mas céu, Deus, vai-te embora, vai, Deus, vai. E vem outro, olha, pá, também está na hora de ir embora. Vai lá, vai embora, vai. Ficamos só nós dois e nós dizemos assim, puxa, que paz. Certo? Que paz. Ou seja, não é essa paz. Aqui, quando Jesus está a falar sobre a personalidade dele, essa paz não é essa. Está a falar de saúde. Que tenhas saúde, bem-estar, prosperidade, felicidade e vitorioso. E agora eu quero dar-te aqui um detalhe. A palavra vitorioso fala da vitória de Jesus sobre Satanás, da vitória de Jesus sobre Satanás, daquilo que ele alcançou sobre Satanás, aonde? Na cruz do Calvário. E quando ele foi ao Hades e pregou aos espíritos em prisão, porque como eu disse, no tempo de Deus, nós não podemos separar o princípio do fim, nem o fim do princípio, porque tudo tem um propósito. O fim está associado ao princípio e o princípio está associado ao fim. Certo? Então, nós não podemos dissociar estas coisas. E Jesus foi aos infernos e ele tirou as chaves da morte, né, sobre Satanás. E ele venceu. Ele ganhou isso. Ele celebrou isso. E Jesus depois ressuscitou, ascendeu aos céus, diz, ascendeu aos céus e sentou-se à direita do Pai, onde ele está e de onde ele voltará para julgar os vivos e os mortos. Diz lá, já leram o credo apostólico? Diz que ele voltará para julgar os vivos e os mortos. 1 de Coríntios, agora passa-me aí a Bíblia, faz favor, peço desculpa. 1 de Coríntios, no capítulo 15, disse assim, é um texto muito conhecido e lemos até muitas vezes no funeral. Nos funerais nós lemos isto. Mas de facto, 15:20, diz assim, 15:20, mas de facto, Cristo ressurgiu dentre os mortos, E foi feito as primícias, primeiro, dos que dormem, ou seja, dos cristãos, né? Primeiro dos que dormem, dos cristãos, a ressurgir dentre os mortos. Primeiro, está aí a dizer. E depois diz assim, pois assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ou seja, assim como o salário desse pecado é a morte através de Adão, tu também serás vivificado através da pessoa de Cristo Jesus. Vives em Cristo. Se alguém crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Está aqui. Certo? Serás vivificado em Cristo. E depois diz assim, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias e depois os que são de Cristo. Na sua vinda. Está a falar da vinda gloriosa, poderosa. Aí, quando ele voltará definitivamente a este mundo, não é assim? Diz assim, quando houver destruído, então virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai. Ou seja, repara bem, nós reinamos com Cristo, mas Ele um dia voltará para entregar, para consumar o que Ele iniciou. O que Ele iniciou quando Ele veio. Ele veio iniciar um reino. E Ele voltará para consumar o reino. É o que está aqui a dizer. Eu só estou a ler. Hein? Diz aqui assim. Assim como todos morrem em Adão, vou repetir, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então,
virá o fim. Quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver destruído todo o domínio e toda a autoridade e todo o poder. E depois diz assim, convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. E depois diz assim, ora o último inimigo que há de ser destruído é a morte. Morte física. Deixará de haver aquela cena, estarmos num funeral, olharmos para o morto. Não vai haver mais. Porquê? Porque todos os que estão em Cristo ressuscitarão, os que estão vivos serão transformados e Ele vai julgar e vão reinar para todo sempre. Amém. Aleluia. Será o último inimigo, a morte. Alô? 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 O fim, o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Princípio e o fim não são coisas diferentes, eles estão associados. Deus é o tempo, Ele está no tempo, Ele é o Senhor do tempo, o tempo está ali presente, Ele está ali, tudo está ali presente. E no versículo 27 diz assim, pois todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés, mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas, ou seja, Deus. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho, que precisamos, o tal Filho, precisamos da revelação dele, se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Ou seja, esta será a conclusão final da história como nós a conhecemos, no mundo em que nós vivemos. Deus será, Ele receberá todo o reino, será consumado. Jesus lhe entregará o reino e ficará sujeito a Ele, porque Deus é o Senhor de toda a história. E Jesus, Ele veio exatamente cumprir o seu propósito nesta altura do Natal, para que todas estas coisas possam ter o seu desenvolvimento e terão um fim. Não é? Um dia nós também ressuscitaremos dentre os mortos e reinaremos com Cristo para todo sempre. Daí o versículo que a seguir vem e diz aqui assim, e o principado está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E depois diz, 9:7, do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sob o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo dos senhores dos exércitos fará isto. Jesus reinará para todo sempre. Diga lá, Jesus reinará e reina para todo o sempre. Diga lá, Jesus reina e reinará para todo o sempre. Ele estabeleceu um reino, Ele vai consumar um reino. Jesus veio iniciar um reino, Ele voltará para concluir um reino, certo? Ele voltará para concluir um reino e vai entregar esse reino ao seu Pai. Precisamos de entender a perspectiva do nascimento deste Filho que nos foi dado, nesta ordem, por estes nomes que Deus se revela até nós. Posso ouvir um amém? Vamos ficar de pé todos. Aleluia, glória a Deus. Eu quero dar a oportunidade àquelas pessoas que estão aqui, eu quero orar por vocês. Tantas pessoas que estão aqui, eu quero orar. Se estás aqui nesta manhã, ainda não tens Jesus na tua vida, não tens este Senhor, não tens esta vida eterna para que tu possas ter agora mesmo, eu quero fazer-te um convite. Quantas pessoas temos aqui que querem receber Jesus? Levante o seu braço, em nome de Jesus. Quero orar por vocês, em nome de Jesus. As pessoas que estão aqui, que não têm Jesus e precisam de Jesus, dizer, pastor, eu preciso de Jesus. Levante o seu braço, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero orar por vocês também. Pai, em nome de Jesus, agora mesmo eu quero orar por todos aqueles que estão lá em casa, que estão a assistir ou que assistiram, que Tu abençoes as suas vidas, que Tu tragas, Senhor, tudo aquilo que elas necessitam para elas, a vida eterna, a vida zoe de Deus, a vida divina para as suas vidas. Pai, no nome de Jesus, eu oro por elas, que as abençoes. Eu proclamo shalom para as suas vidas. Eu proclamo saúde, bem-estar, prosperidade. Senhor, eu proclamo gozo para as suas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero orar, Pai, para a honra e para a glória do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Um bom Natal para todos. Força aí, Paulo João. Vinde fiéis, seguimos prostrados, vinde e adorai
aquele que vai por nós. Glória nas alturas, louvai o nome de Jesus, o Rei chegou. Ouvindo fiéis, cheguemos prostrados, vinde adorai aquele que vai por nós. Glória nas alturas, louvai o nome de Jesus, o Rei chegou. Vinde adoremos. Oh, vinde adoremos, porque só Ele é digno. O Rei chegou, o Rei chegou. Oh, dá-lhe toda a glória, porque só Ele é digno. O Rei chegou, o Rei chegou. Oh, dá-lhe toda a glória, porque só Ele é digno. O Rei chegou, o Rei chegou. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus, aleluia. Ele está vivo, amém? Aleluia. E como é apanágio, vamos cantar mais uma vez o Noite de Paz para terminar, amém? Vamos lá então. Mas desta vez eu quero que vocês cantem connosco. Pode ser? Pode ser ou não? Então bora lá. Noite de paz. Vai lá, quero ouvir? Noite de amor, Tudo dói em derredor, entre os astros que espargem a luz, ela indicando o menino Jesus. brilha a estrela da paz, brilha a estrela da paz. Noite de paz, Noite de amor, ouve, ó fiel pastor, cores celestes que cantam a paz, e nesta noite sublime nos traz o nosso bom Redentor, o nosso bom Redentor. Sossega meu ser, aquieta coração, para sentir um milagre nesta noite de paz. Enche-me de encanto e admiração, que a paz na terra seja a minha canção.
belo resplendor para no rosto do meigo Jesus e no presépio do mundo à luz, astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. Sossega meu ser, aquieta coração, para sentir o milagre dessa noite de paz. Enche-me de encanto e admiração, que a paz na terra seja a minha canção. Cega meu ser, aquieta coração, para sentir o milagre dessa noite de paz. Enche-me de encanto e admiração, que a paz na terra seja a minha canção. Que a paz na terra seja a minha canção. Feliz Natal! Tenha um Santo Natal! Amém! Que Deus ricamente vos abençoe. Nós vemos-nos no próximo domingo lá em casa. Um grande beijinho, um grande abraço. Que Deus vos abençoe. Até domingo. E agora vamos, não é noite de paz, mas está um sol muito fixe lá fora. Vamos desfrutar. E um bom almoço de paz, ok? Até domingo.